Boa tarde, amigos do nono ano. Estamos aqui iniciando nossa aula de hoje, fazendo aqui a correção da avaliação parcial de língua portuguesa, agosto de 2021. Portanto, vamos que vamos, né? Minha gente, o texto que nós vamos ler é energia limpa, né? Questão 1, descritor 3. Descritor 3, energia limpa. O homem é o único animal do planeta que causa poluição e danos ao meio ambiente. Isso acontece, em parte, porque a vida na sociedade de hoje utiliza em grandes quantidades fontes de energias poluentes, como os combustíveis fósseis, por exemplo, petróleo, gasolina e diesel. Né? A gente sabe que a gasolina e o diesel, o próprio petróleo, é uma energia poluente, ou que causam transformações ambientais que prejudicam a natureza, como as usinas ou que causam transformações ambientais que prejudicam a natureza, como as usinas hidrelétricas. Nas usinas, a força das águas represadas dos rios é utilizada para a produção de energia elétrica, que move praticamente tudo que você vê à sua volta. Essas usinas são a principal maneira de obter energia. O único problema é que para construir represas e usinas é preciso alagar uma área enorme e que muitas vezes mexe no caminho que o rio faz. Essa alteração do meio ambiente atrapalha a vida dos bichos, das plantas da região, além de mudar radicalmente a paisagem, muitas vezes destruindo belezas naturais. Também saem prejudicadas as pessoas que moram por perto e têm que se mudar por causa da inundação. Uma das maneiras de dar uma mãozinha para a natureza é usar formas alternativas de energia ou chamadas energias limpas, né? A energia solar e a energia eólica do vento podem ser transformadas em energia elétrica. Além de serem fontes praticamente inesgotáveis, elas não deixam resíduos no meio ambiente. As energias limpas estão sendo cada vez mais utilizadas para construir o futuro diferente para o planeta. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre as energias limpas, né? Quais são as energias limpas que a gente conhece? A energia solar e a energia eólica. A energia solar é a proveniente do calor do sol e a energia eólica é através do vento, né? São as principais energias limpas que a gente conhece. No trecho, uma das maneiras de dar uma mãozinha para a natureza, linha 14, a expressão destacada tem o sentido de, que é dar uma mãozinha, que significa dar uma mãozinha para fulano, dar uma mãozinha para outro, não é dar a mão aqui, pegar aqui na minha mão, não é isso, dar uma mãozinha. Significa ajudar, minha gente, significa ajudar. Que tal aí ajudar o coleguinha, né? Ajudar o colega. Pronto, vamos realçar aqui. Pronto, ajudar. A questão 2. De acordo com o texto, a energia solar e a energia eólica causam poluição e danos ao meio ambiente. Hein, pessoal? Tem gente que marcou essa daqui. Causa poluição e danos ao meio ambiente. Causa transformações que prejudicam a natureza. Não deixa resíduo no meio ambiente. Não pode se transformar em energia elétrica. Claro, que é a letra C. Não deixe resíduo no meio ambiente. Por isso que é chamada de energia limpa. Tá certo? Ok? Onde é que está aqui? Ó, tá aqui, ó. A energia solar e a energia eólica podem se transformar em energia elétrica. Além de serem fontes praticamente inesgotáveis, elas não deixam resíduos no meio ambiente. Está aqui a resposta, pessoal. Ó, elas não deixam resíduos no meio ambiente. Vamos lá. Leia o texto abaixo para responder as questões a seguir, né? Muitos acreditam que a gravidez na adolescência acontece por falta de informação dos jovens sobre o uso de anticoncepcionais e sobre sexo. O texto a seguir aponta pelo menos 4 motivos que levam as adolescentes a engravidar, tá certo? Isso aqui, pessoal, é uma reportagem que fala sobre os adolescentes que engravidam para segurar os parceiros, né? Então aqui tem vários depoimentos de vários personagens aqui, vários estudiosos acerca deste assunto. É uma questão complexa, não é verdade? A questão da gravidez no adolescente. A gente sabe que cada vez mais no Brasil, principalmente aqui no Brasil, existe
esse problema da gravidez na adolescente, que é um problema emergente, né? E vejamos aqui, adolescentes se engravidam para segurar os parceiros. Muitos adolescentes ficam grávidos porque querem segurar o parceiro ao seu lado. Ao contrário do que as pessoas pensam, apenas uma pequena fração engravida por acidente. A afirmação é da pediatra e coordenadora do Programa de Planejamento Familiar e Secretaria Municipal de Saúde, Edith de Giorgi. A Edith acredita que na adolescência os jovens não possuem a bagagem necessária para criar uma criança. Quando a gravidez ocorre nesse momento, a adolescente tende a aprender a cuidar de um bebê e um período em que ela mesma ainda precisa de cuidados. Olha só que interessante aqui, hein? Então, a adolescente não tem a bagagem, ou seja, não tem o conhecimento necessário para cuidar de uma criança. Por quê? Porque ainda está recebendo cuidado dela mesma, né? A pediatra explica que o programa pré-natal da rede pública são feitas entrevistas com as adolescentes grávidas. Invariavelmente descobrimos que o motivo que levou à gravidez está ligado à falta de perspectiva, sensação de invisibilidade perante os familiares ou mesmo com uma tentativa de fuga de uma vida difícil. Muitas garotas, segundo Edith, enxergam na construção de sua própria família como a criança e o parceiro a chance de deixar para trás as dificuldades em relação com os pais. Elas idealizam o filho como uma boneca. Na verdade, com as crianças vem a responsabilidade que não haviam previstas pelos jovens. Olha só, interessante, né, gente? A meta é fazer jovem ter projeto de vida. Edith de Giorgi afirma que a Secretaria Municipal de Saúde está colocando em prática, junto às escolas de rede pública, abordagens que motivam adolescentes a refletir sobre as mudanças resultantes de uma gravidez na adolescência. Não adianta fazermos campanhas autoritárias e moralistas. Temos de fazer os jovens pensar sobre o que quer para si. A intenção é incentivá-los a fazer projetos para a sua vida. Edith acredita que a chance de crianças planejadas serem amadas por seus pais são muito maiores. Os jovens querem estudar, se formar, ter um bom emprego e uma vida confortável. Queremos que eles entendam que, na vida real, uma gravidez é um projeto que deve ser pensado cuidadosamente. Você concorda com a autora aqui, desse artigo aqui, a Edith de Giorgi? Território Jovem. No Jardim Ipiranga já está funcionando o primeiro consultório ginecológico voltado para adolescentes fora do centro da cidade de Sorocaba, São Paulo. Edith explica que a ideia surgiu de uma necessidade. Percebemos que muitos adolescentes não se consultavam no centro de saúde porque não queriam que seus pais ou conhecidos soubessem que eles têm vida sexual ativa. Com o novo consultório, dezenas de adolescentes têm procurado semanalmente informações sobre métodos anticoncepcionais, né? O que é importante. Então, com base na reportagem, nas informações abaixo, estão os exemplos de modo que levam à gravidez na adolescência, mencionados no texto. Em seguida, motivos mencionados por alguns jovens para justificar o fato de terem engravidado. Relacione as duas colunas. Então, aqui nós temos a coluna 1, né? E temos a coluna 2 aqui. Na coluna 1, você vai observar os códigos aqui, 1, 2 ou 3. Você vai colocar 1 para falta de perspectiva, 2, sensação de invisibilidade perante os familiares, 3, fuga de uma vida difícil. Vamos lá. Divido esta casa pequena com mais 7 pessoas. Se eu engravidar, posso casar e sair daqui, ter um próprio cantinho. Isso aqui, pessoal, é falta de perspectiva, sensação de invisibilidade perante os familiares ou sensação ou fuga de uma vida difícil, né? Claro que aqui é o quê? Aqui vai ser o número 3, né? Aqui vai ser o número 3.
Vou colocar aqui o número 3, ó. O número 3 é fuga de uma vida difícil. Você quer sair da vida difícil. Posso sair de casa e ter próprio. Tá querendo sair dessa vida difícil, né? Que vive. Aqui. Já que depois que eu sair da escola, não vou conseguir fazer faculdade, nem arrumar um bom emprego, eu vou ficar cuidando do meu filho. Isso aqui é falta de perspectiva, sensação de invisibilidade perante os familiares ou a fuga de uma vida difícil. Claro que vai ser falta de perspectiva. Ela não tem uma perspectiva de vida, ou seja, né? Ela está desenganada, né? Que não vai ter faculdade e tal, então não tem perspectiva. E o que sobrou foi o número 2 aqui. Então, nós vamos colocar o número 2. Então, é 312, aqui a sequência aqui vai ficar 312. Né? O 2 aqui, sensação de invisibilidade perante os familiares. Ninguém me dá atenção em casa. Se eu engravidar, vou chamar a atenção de todos, vão me aparicar. Pronto. Então, é 312 e a resposta correta aqui é 312, viu, gente? 312 aqui. Né? Aí, o texto que você leu é exemplo de um artigo de opinião, claro que é uma reportagem. Já até disse que a reportagem, né, nós fizemos aí um bate-papo, a reportagem, além dela ser mais longa, ela é mais detalhada, você, além da informação, tem participação de especialistas, não é? Que é uma característica importante das reportagens, tem opinião, enfim, né? Da autor ou não. E a questão 5, né? O texto que você leu tem como finalidade anunciar, informar, divertir ou convencer. Claro que é informar, é um texto jornalístico, é um texto informativo. Está informando sobre a questão da gravidez e da adolescência. Qual é o tema central do texto? A gravidez na adolescência, como segurar o parceiro na adolescência, o pré-natal na adolescência, uma falta de perspectiva na adolescência. Claro que a gravidez é o tema central, tá bom? E aqui vem o silêncio do rouxinol. Já é interessante, vamos lá. Na época de Salomão, o melhor dos reis, o homem comprou um rouxinol, que possuía uma voz excepcional. Colocou-o numa gaiola em que nada faltava ao pássaro, e na qual ele cantava horas a fio para encanto da vizinhança. Certo dia em que a gaiola havia sido transportada para uma varanda, outro pássaro se aproximou. Disse que qualquer coisa rouxinou e voou. A partir desse momento, um incomparável rouxinol emudeceu. Desesperado, o homem levou um pássaro à presença do profeta Salomão, que conhecia a linguagem dos animais, e lhe pediu que perguntasse ao pássaro o motivo de seu silêncio. O rouxinol disse a Salomão: antigamente eu não conhecia nem caçador nem gaiola. Depois me apresentaram uma armadilha com uma isca bem apetitosa e caí nela, levando pelo seu desejo. O caçador de pássaros levou-me, vendeu-me no mercado, longe da minha família. Fui parar na gaiola deste homem que, aí está, comecei a me lamentar hoje, noite e dia. Lamentos que este homem tomava por cantos de gratidão e alegria, até o dia em que outro pássaro veio me dizer: pare de chorar, porque é por causa dos seus inimigos que eles os mantêm nessa gaiola. Então decidi me calar. Salomão traduziu essas poucas palavras para o proprietário do pássaro. O homem se perguntou: de que adianta manter preso o rouxinol se ele não canta? Ele devolveu a liberdade. Né? Esse texto é de autoria de Jean-Claude Carrière, né? E esse texto que você leu é uma fábula, uma lenda, uma notícia ou um conto? Claro que é um conto, né? É um conto popular, né? Por que não é uma lenda? A gente sabe que a lenda
ela conta histórias com os animais, né, na floresta, né? Quem conhece a lenda da mula sem cabeça, a lenda da boitatá, né? A lenda do boto. A lenda do boto, muito bem, Luigi. A lenda do boitatá. Isso. Até o Luigi sabe aqui, né? Bom, um conto, claro que é um conto, é uma história, né? A história do lobisomem da Yala. Aqui é o silêncio do rouxinol. Questão 8. No trecho, então, decidi me calar. Linha 19. O uso das palavras destacadas estabelece relação de adição, conclusão, condição ou contradição. Então, é uma conclusão. Então, né, ele está concluindo o assunto, né? Leia o texto abaixo para responder as questões a seguir. Aí nós temos uma tirinha, né, da Úrsula, né, que fala sobre a elefanta, é isso? Ou não? É do urso, né? Pronto. Com vocês, curte o urso tocando de tuba, o mais aplaudido do mundo. Se alguém não aplaudir, ele toca de novo. Engraçado, né? Esse texto é engraçado, você observa aqui, esse texto é engraçado porque a plateia bate palmas para o urso tocar, as crianças aplaudem para o urso não tocar novamente, o tocador de tuba é o urso fica feliz ao ser aplaudido. Então as crianças aqui aplaudem para o urso não tocar de novo novamente, né? Tá aqui, ó. Se alguém não aplaudir, ele toca novamente, né? Então, eles estão aplaudindo para ele não tocar, né? É legal. Isso aqui é o efeito de ironia, né? Você identificar o melhor, humor ou ironia. No caso, humor aqui, né? Questão 10. A tirinha que você leu tem a finalidade dentro. Então, você, qual a finalidade? Para que serve essa tirinha aqui, né? Para anunciar? Não, que não é nenhum um anúncio. Convencer? Não é nenhuma uma propaganda. Divertir? Emocionar? Então, é claro que é divertir, né? O texto que você leu é um anúncio musical, um manual de instruções, uma história em quadrinhos. Aqui já está na cara, né? História em quadrinhos. HQ, né? Bom, Saltos Insólitos é um texto que nós vamos ler para poder responder aqui, né? Assaltos insólitos. Assalto não tem graça nenhuma, mas alguns contados depois até que são engraçados. É igual a certos incidentes de viagem que, quando acontece, deixam a gente aborrecidíssimo, mas depois narrados aos amigos, num jantar passam a ter sabor de anedota. Uma vez me contaram de um cidadão que foi assaltado em sua casa. Até aí, nada mais. Tem gente que é assaltada na rua, no ônibus, no escritório, até dentro da igreja e nos hospitais. Mas muitos o são na própria casa, o que não diminuiu o desconforto da situação. Pois lá estava o dito cujo, em sua casa, mas vestido em roupa de trabalho, pois resolvera dar uma pintura na garagem da cozinha. As crianças haviam saído com a mulher para fazer compras e o marido se entregava a essa terapêutica atividade, quando, da garagem, vê entrar pelo jardim 2 indivíduos suspeitos. Mal teve tempo de tomar uma atitude e já ouvia: "É um assalto, fica quieto, senão leva chumbo." Ele já se preparava para toda sorte de tragédia quando um dos ladrões pergunta: "Cadê o patrão?" Num rasgo de criatividade respondeu: "Saiu, foi com a família ao mercado, mas já volta." "Então vamos lá dentro, mostre tudo." Fingindo-se então de empregado de si mesmo e ao mesmo tempo para livrar sua cara,
começou a dizer: se quiser levar, pode levar tudo. Estou me lixando. Não gosto desse patrão. Paga mal. É um pão duro. Por que não levam aquele rago ali? Olha, se eu fosse vocês, levasse aquele som também. Na cozinha tem uma batedeira ótima da patroa. Não querem uns discos? Dinheiro não tem. Pois ouvi dizer que botam tudo no banco. Mas ali dentro do armário tem uma porção de caixa de bombons, que o patrão é tarado por bombom. Os ladrões recolheram tudo que o falso empregado indicou e saíram apressados. Daí a pouco chegaram a mulher e os filhos, sentados na sala. O marido ria tanto, nervoso, quando aliviado do próprio assalto que ajudaram a fazer contra si mesmo. Essa daqui é uma piada minha, né? O trecho abaixo que revela uma linguagem informal é: as crianças haviam saído com a mulher. Pode levar tudo, estou me lixando, não gosto desse patrão. Tem gente que é assaltada na rua, no ônibus, no escritório. Uma vez me contaram que um cidadão foi assaltado na rua. Então, pessoal, qual é o trecho que apresenta uma linguagem informal? Vamos lá, qual é o trecho que apresenta uma linguagem informal, minha gente? Vejamos. Aqui, ó. Linguagem informal é aquela linguagem do dia a dia, né, gente? Que a gente já costuma falar sem cuidado com a gramática, não é? Aquela linguagem própria do dia a dia. Então, podem levar tudo, estou me lixando, não gosto desse patrão. Então, a palavra me lixando aqui já é empregada, né? A expressão me lixando já é empregada no sentido informal, né? No arcaico, né? Então, nós vamos colocar aqui essa expressão aqui, tá certo? Que é a letra B. A 3 agora. O marido se entregava a essa terapêutica atividade. Tá vendo aí a palavra terapêutica atividade? A expressão destacada refere-se a quê? Que terapêutica atividade ele está se referindo aí no texto, minha gente, né? Vamos ver aí, ou seja, a pintura, né? A pintura da garagem era a terapêutica atividade que se refere, está no texto isso aqui, ó. Leia o cartoon, né? Essa aqui é um cartoon. Estudo revela que humanos acasalaram com neandertais. A grande novidade. Pronto. Isso aqui está saindo da televisão, né? Uma notícia. Releia a frase do primeiro balão. Estudo revela que humanos acasalaram com neandertais. A expressão destacada é oração subordinada substantiva objetiva direta, oração subordinada substantiva objetiva indireta, oração subordinada substantiva predicativa, oração subordinada substantiva completiva nominal. Pronto. Nós estamos falando aqui, minha gente, de oração subordinada substantiva, tá certo? Ok, então vamos analisar aqui. Estudo revela que humanos acasalaram com neandertais. Veja só. Então vamos separar aqui. Pronto, aqui nós temos a oração principal, estudo revela. Pronto. Observe que aqui eu tenho um verbo, tá certo? Eu tenho o sujeito, tá bom? Eu tenho um sujeito, isso é muito interessante. O sujeito é o estudo, né? Revela é um verbo transitivo direto, tá certo? Então essa frase todinha aqui, ó, que humanos acasalaram com neandertais, é na realidade um objeto direto que completa o sentido desse verbo transitivo direto, revela. Então, portanto, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque funciona como um substantivo, tá certo?
Por isso que é oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. A 15, vamos lá para 15. É preciso que a saudade desenhe tuas linhas perfeitas. A expressão destacada é: veja o seguinte, aqui nesse caso, o sujeito da primeira frase, vamos ver se tem sujeito, não tem sujeito aqui, é preciso. Por quê? Eu tenho um verbo de ligação aqui, né? É preciso, né? E eu tenho, na realidade aqui, uma expressão que não tem sujeito. Então, se eu não tenho sujeito aqui, é cabível que a segunda oração, ela funcione como sujeito da primeira, tá certo? Então, se eu tenho uma oração aqui, na segunda oração, que funciona como sujeito da primeira, então posso dizer que ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá certo? Então é a letra C aqui. Ela é uma subjetiva, né? Ela é uma subjetiva. Oração subordinada substantiva subjetiva. A questão 16. Vamos agora para a questão 16. Observe a oração. Lembrei-me de que hoje sairemos juntas. A expressão destacada se classifica como oração subordinada substantivo completivo nominal, oração subordinada substantivo objetivo indireta, oração subordinada substantivo objetiva direta e oração subordinada substantiva predicativa. Então, nesse caso, na questão 16, eu tenho a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Por quê? Eu vou marcar aqui. Por quê? Observem aqui. Lembrei-me. Quem é o sujeito? Eu, né? Aqui dá para saber quem é o sujeito. Lembrei-me de que hoje sairemos juntos. Aqui eu tenho um objeto indireto. Por quê? Porque eu tenho, certo? Porque eu tenho uma preposição aqui, ó. Então, quando eu tenho uma preposição, tá certo? Uma preposição, introduzindo essa segunda oração, que é a oração subordinada. Por que oração subordinada, pessoal? Foi explicado para vocês que a oração subordinada é aquela que depende da outra para existir, não é isso? Ela não existe sozinha, né? Ela precisa do apoio da primeira oração. Então, eu tenho aqui a primeira oração, e eu tenho aqui a segunda oração, que é a que nós chamamos de subordinada. Então, nesse caso, eu tenho o sujeito eu, né? Porque eu sei que é eu, porque lembrei-me. Quem lembrei-me? Eu, né? O sujeito oculto. E aqui eu tenho o verbo lembrar. Quem lembra, lembra de, né? Olha só aqui. Então, eu tenho uma oração subordinada, né? Oração subordinada objetiva e indireta, por causa da preposiçãozinha aqui. Tá? Vamos aqui para 17. Questão 17. Tenho convicção de que o governo irá baixar o preço dos combustíveis, certo? Olha só aqui. Tenho convicção. O sujeito é eu, né? Tenho é o verbo, convicção é um nome, tá certo? É um nome. Não é verbo, é um nome. Tá certo? É um nome. Então, se eu tenho um nome aqui, e essa parte, nessa primeira oração aqui, tem um nome aqui, ó, antecedendo a segunda oração, que é a subordinada, né? A segunda oração. Então, eu já sei, eu já mato aqui a charada, que ela é o quê? É uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, tá certo? Ela é uma completiva nominal. Por quê? Porque está completando essa oração aqui, ó, de que o governo irá baixar o preço dos combustíveis, e está completando o sentido desse nome aqui, convicção.
Por isso que ela é oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Tá beleza? Então eu vou... aqui. Questão 18. Ele disse a verdade. Ele disse a verdade, tá certo? Ele disse a verdade. Que não se interessa pelo cargo. A oração em destaque nessa frase exerce a função sintática de. Vamos ver aqui. Olha só que interessante aqui, ó. Na questão 18. Olha, essa oração aqui, observe aqui, toda vez que aparecer esse sinalzinho aqui, ó, a gente chama de 2 pontos, ou uma vírgula, qualquer coisa, você já sabe que vai ser uma apositiva, tá certo? Ou seja, ela vai funcionar como um aposto, ok? Ele disse a verdade, 2 pontos, que não se interessava pelo cargo. Então eu tenho oração subordinada, substantiva, apositiva. Ela funciona como aposto, né? O aposto ele vem depois de 2 pontos, tá certo? Ele disse a verdade, que não se interessava pelo corpo, pelo cargo. Pronto. Questão 19. Então você vai saber que ela é uma positiva devido a esses 2 pontos, né? Que separa a oração principal da oração secundária, né? O problema é que muitos organismos nocivos são ao ser humano, não muda a cor nem o gosto da água. O termo da oração destacada é a função sintática de. Então vejamos aqui. Então, nessa questão 19, eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. Tá aqui, ó. Essa aqui. Por quê, professor? Que ela é uma predicativa? Eu vou mostrar aqui para você. O problema tá vendo aqui? O problema é o sujeito, é um verbo de quê? Verbo de ligação. Então, se eu tenho um verbo de ligação aqui, é lógico, porque ela está completando o quê? O sentido de um verbo de ligação. Por isso que ela é uma predicativa. Essa oração, essa segunda oração aqui, ela vai funcionar como que? Como predicativo da primeira oração, que é o problema né? Primeira oração. Segunda oração, então, ela está funcionando como predicativo da primeira oração, tá certo? Por isso que ela é predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa, ok? Questão 20. Observe. O homem que é um animal racional tem destruído a natureza. Beleza. O homem que é um animal racional tem destruído a natureza. Bom, nesse caso, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa, né? Lembra que a oração subordinada adjetiva ela funciona, é diferente da oração subordinada substantiva? A oração subordinada substantiva funciona como substantivo, como nome. Já a oração subordinada adjetiva funciona como adjetivo da primeira oração. Então eu tenho aqui o homem, que é a primeira oração, tá certo? Primeira oração. E tenho aqui a segunda oração, que funciona como um adjetivo, que é o animal racional, né? Você pode dizer que o homem é racional, né? Um animal racional. Ou seja, é uma qualidade, né, do homem. Então, por isso que eu vou chamar que é um adjetivo, oração subordinada adjetiva. E ela é o quê? Ela é explicativa ou ela é restritiva? Porque a gente sabe que ela pode ser classificada como explicativa ou restritiva. Quando ela vir entre vírgulas aqui, a gente sabe que ela é explicativa. Então não tem nem o que discutir. Então eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Professor, e quando é que ela é restritiva? Quando não vem vírgula. Tá certo? Quando ela não vem com vírgula. Ok? Então tá aí, pessoal.
a correção da provinha de vocês. É uma prova bem bacaninha e eu creio que a avaliação que vem aí, a bimestral, é parecidíssima com essa, tá bom? Então peço que vocês estudem essa prova, que a gente vai passar uma parecidíssima com essa, tá bom? Então acredito que quem estudar essa daqui vai ter bom resultado na prova que vem, tá certo, pessoal? Que é quase a mesma coisa. Vai ser bem esse estilo aqui, ok? Então, beleza. Obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima aula, ok?